Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro. Namastê, vocês me escutam bem? Vocês sabem o significado de Namastê? Namastê significa o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Então é como se o meu espírito estivesse falando oi para o espírito de vocês. Eu acho um cumprimento muito bonito, mas acho que é importante a gente saber o significado das coisas que diz, né? Por isso, muitas vezes, quando eu dou uma aula, por exemplo, eu gosto de fazer uma oração em português para que as pessoas consigam se conectar com o que é dito. É muito gratificante. Cheguei em São Paulo agora há pouco, ainda não tive tempo de almoçar, mas quero fazer a live para vocês. A gente está no início de uma semana de estudos sobre adoecimento. Então, a gente tem estudado bastante sobre diagnóstico, a gente falou sobre fontes de adoecimento, a gente falou sobre processos de vida nas últimas semanas. A gente vai estar estudando essa semana, então, sobre doenças mesmo. Então, a gente vai estudar diabetes, a gente vai estudar obesidade, a gente vai estudar constipação, a gente vai estudar hipotireoidismo, hipertireoidismo, colesterol alto, pressão alta. É uma série de conteúdos que eu estou oferecendo para vocês, para buscar auxiliar todo mundo a se entender um pouquinho melhor, a entender que a doença ela não acontece no estágio em que você percebe, geralmente. Ela aconteceu muito antes, geralmente anos antes. Tá bom? Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Eu estou sem óculos. Queria conseguir ver bem vocês. Beleza, pessoal. Vamos começar então? Quando a gente fala em adoecimento, a gente fala em 6 etapas de uma doença, tá? De uma intoxicação. A gente fala em intoxicação vata. Intoxicação vata é um excesso dos atributos do dosha de vata. Quais são os atributos do dosha de vata? Frio, leve, seco, agitado, difuso, atributos do vento. Então, se o vata adoece, ele adoece com uma forma de ressecamento, uma forma de agitação, uma forma de ansiedade, uma forma de medo. O pitta, ele adoece nas características quente, penetrante, levemente úmido, intenso. Então, o pitta, quando adoece, ele fica mais estressado, ele fica ácido, ele fica com gastrite, ele fica com queimação, fica com inflamações generalizadas no corpo, fica retendo muita água no corpo. As características do kapha é peso, densidade, lentidão, turvo. Quando eu falo de uma água, a água é límpida. Quando eu falo de suco, o suco geralmente o leite é turvo, né? É denso. Então, quando o kapha adoece, ele adoece geralmente no excesso de tecido, no excesso de matéria, no excesso de características do dosha de kapha. O processo de adoecimento não acontece instantaneamente. Ele precisa de uma sequência de etapas, que são essas 6 etapas que eu citei para vocês. Agora vamos dar nomes a elas. As 6 etapas começam a partir do momento que você, por exemplo, comeu errado. Ou você não estava muito contente para comer. A maior fonte de intoxicação é a mente. A sua mente produz as enzimas digestivas. Se você está muito feliz, você pode comer um alimento muito ruim que você vai digerir. Você olha para aquele alimento e fala assim, cara, eu vou digerir, eu vou transformar, eu vou quebrar isso, nada no mundo pode me deixar triste, nada no mundo pode me afetar. Isso é o poder do Agni. E aí você digere bem o alimento. Se você não está feliz, você acabou de receber uma notícia triste, perdeu o emprego, perdeu um parente, perdeu um animal de estimação, não está num momento legal da sua vida, isso altera completamente o seu apetite. Eu posso te dar o melhor alimento do mundo, que é muito possível que você não consiga digerir esse alimento, porque você não está com apetite para esse alimento, você não está produzindo as enzimas. Então, a principal fonte de intoxicação é a mente. Segunda fonte de intoxicação, a alimentação, o que você come. Terceira fonte de intoxicação, rotinas diárias, isso mesmo. Então, a hora que você acorda, a hora que você toma banho, a hora que você come, a hora que você vai ao banheiro. Quarta fonte de intoxicação, as suas companhias. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, é importante que a gente esteja com a mente sã, comendo bem, praticando hábitos saudáveis durante os nossos horários, durante o nosso dia a dia, e andando na companhia de pessoas que sejam espiritualizadas, que estejam na mesma busca, na mesma vibração do que você. Quando a gente está enfraquecido, a gente entra num lugar e fala assim, cara, o lugar me deixou fraco, né? Então, nossa, aquele local é pesado, eu sou sensível. É mais ou menos isso.
Mas se você está bem, você vai entrar num lugar e você vai dominar aquele local. A sua energia espiritual é muito mais forte do que qualquer parede, do que qualquer lixo que você não tirou de casa. Então, se você está bem, você limpa o ambiente, mas se você está mal, o ambiente suja você. Beleza? Então, sobre as fontes de intoxicação, quando a gente não está muito bem, quando a gente não está pensando muito bem, quando a gente não está se alimentando muito bem, a gente começa a acumular um atributo. Um atributo vata, um atributo pitta, um atributo kapha. Então, vamos usar hoje de exemplo a constipação, tá? Fezes duras e secas. Então, você começa a acumular um atributo, pode ser que você esteja acumulando ansiedade na alimentação. Você come na frente da TV, não olha para o alimento, não mastiga direito. Então, quando você engole pedaços muito grandes. Esses pedaços grandes, ele entorpece o fogo digestivo e faz com que o seu fogo digestivo fique lento, porque é uma matéria muito grande para você digerir. E aí você começa a acumular toxina. Acúmulo de toxina é o primeiro estágio de adoecimento. Se você percebe que você está comendo errado, você não está fazendo as coisas adequadamente, você corrige isso e mata esse processo de adoecimento. Mas a gente não percebe que comer na frente da TV faz mal. E a gente continua comendo. E aí o nosso fogo digestivo não está tendo capacidade para digerir, está gerando uma lentidão digestiva. Esse alimento está ficando lento e ele está gerando uma lentidão de absorção. Então agora que eu tinha um acúmulo, esse acúmulo continua me habitando, ele começa a agravar e começa a ter outras características. E não só ele fica sendo nutrido pelo alimento ruim, pela má mastigação, por exemplo. Ele passa a ser alimentado pela própria toxina que está sendo gerada. Então, um agravamento que não é cuidado, um acúmulo que não é cuidado, gera um agravamento. Um agravamento que não é cuidado gera um processo de transbordamento da toxina. A toxina não consegue ficar só no seu estômago, só no seu intestino delgado. Ela não consegue ficar só na produção de tecido. Ela começa a transbordar pelo seu corpo. Na hora que ela transborda pelo seu corpo, ela circula pelo seu sistema. Aí ela vai circular pelo sistema linfático, pelo sistema plasmático, vai circular no corpo todo. E aí, nessa hora, são os 4 primeiros atributos, eu disse, são 6. No 5º atributo da doença, relembrando, acúmulo, agravamento, transbordamento, circulação. No 5º estágio da doença, essa toxina, que não é uma doença ainda, é só um distúrbio, um desequilíbrio, esse distúrbio, esse excesso de dosha, excesso de vata, ou excesso de pitta, ou excesso de kapha, de acordo com o que acontece com a sua vida, ele vai se alojar. Aonde esse barato se aloja? Ele se aloja em um órgão enfraquecido. Esses órgãos são chamados de dusha. Dusha é um órgão enfraquecido por sua natureza. Então pode ser que o meu pai tenha sido alcoólatra, então meu fígado é adoecido. Pode ser que minha mãe tenha me deixado cair do berço, então meu cérebro é adoecido. Pode ser que eu tenha inalado muito rapé, então minha mucosa é adoecida. Não importa o motivo pelo qual você tem um órgão mais adoecido do que os outros, um órgão mais enfraquecido do que os outros. Ele não é doente ainda, ele só é um órgão mais fraco. Mas todo mundo tem um órgão mais fraco, tá? Então a gente pega as pessoas acima de 60, geralmente é olhos e ossos. A gente pega as crianças, geralmente é sistema respiratório com muita fleuma. A gente pega os adultos, geralmente é algum tipo de inflamação na área do pitta. Mas isso não é regra, tá? Então, ele começa, essa toxina que acumulou, agravou, transbordou, circulou, ela precisa se alojar. E ela se aloja no órgão mais enfraquecido que você tem. Então, algumas pessoas, por exemplo, têm vergonha de ir ao banheiro. Se você tem vergonha de ir ao banheiro, se você fica com medo de ir ao banheiro, tô na casa dos outros, ou no meu caso, tô no aeroporto, né? Como é que eu vou no banheiro? Fazer número 2 no aeroporto, coisa estranha. Então você começa a inibir as suas funções naturais daquele órgão do intestino grosso. Então, o seu intestino grosso passa a ser o dusha. E aí esse órgão enfraquecido por sua natureza, ele começa a absorver a água dos dejetos, e os dejetos começam a secar e eles perdem o movimento. E aí esse acúmulo, agravamento, transbordamento, circulação começa a se alojar no dusha. Dusha é órgão enfraquecido por sua natureza. Então ele vai se enfraquecendo, vai se alojando no dusha e o dusha vai recebendo muito bem aquilo. Por quê? Porque ele é fraco por sua natureza. Então pode ser que eu tenha vivido muito tempo na neve, a neve reluz muito à luz do sol.
Então, quem está na neve tem que usar óculos escuro. Às vezes o cara usa uma bandana que é só um risquinho do olho para ele não ver o chão, para ele não ver o céu, porque o céu é muito claro, o chão é muito claro. Então, se eu vivi muito tempo na neve, o meu ducha vão ser os olhos. No caso, como eu vivo numa sociedade, todo mundo tem vergonha de fazer cocô fora de casa, não é habituado, a gente tem uma relação muito estranha com os dejetos. Eu estava dando aula de diagnóstico esse final de semana e as pessoas têm vergonha de falar das próprias fezes. Eu entendo, mas eu estou falando que isso gera adoecimento. Quando a gente gera uma relação estranha com alguma das nossas partes corpóreas, aquilo passa a se tornar um ducha, passa a se tornar um meio adoecido. Então, a gente acumula, agrava, transborda, circula, encontra o ducha e aloja. Quando isso fica alojado muito tempo, 1, 2, 10, 20, 50 anos, isso gera uma fixação. Fixação é câncer, tá? Então são doenças mais graves, são tumores. Para você não ter fixação, você tem que refazer todo o processo de intoxicação. Você tem que fazer o seu intestino voltar a funcionar. Mas você tem que tratar o seu sistema, você tem que voltar a mastigar direito, a comer adequadamente. Então, quando a gente encontra um adoecimento, esse adoecimento ele é o produto final de uma equação. Você tem que entender qual é a equação. O que aconteceu nesse conjunto de coisas que levou esse indivíduo aos 60 anos até Alzheimer? O que aconteceu nesse indivíduo que aos 45 ele tem uma ulceração, uma gastrite, uma dor no estômago muito intensa? O que aconteceu com essa senhora de 70 anos que não retém as fezes são soltas o tempo todo? Então sempre existe uma sequência de acontecimentos, e essa sequência de acontecimentos ela condiz exatamente com o seu dosha. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, meu intestino é seco, eu sou vata. Não necessariamente é isso. Vamos ver um outro caso. Então a gente falou de constipação para vata. Vamos falar de uma constipação para pita? Você é pita, você tem um corpo quente, você tem um apetite bom, você gosta de se alimentar, só que você não come muitas coisas adequadas. Os pitas gostam de sabores estimulantes, eles gostam de pimentas, eles gostam de vinhos, gostam de queijos, queijo gorgonzola para um pita é uma maravilha. Então ele gosta de coisa estimulante. Aí ele começa a comer muita coisa que estimula muito o Agni, e aí, nesse comer, ele entra numa de aumentar muito o fogo, e o fogo seca a água. Então, os dejetos vão se movendo para o intestino grosso, vão indo descendentemente para serem eliminados, mas eles começam a ficar com pouca água. Então, o excesso de pita queima a água dos dejetos. E aí, os dejetos, ao invés de terem fluidez para saírem, eles secam no corpo. E uma constipação kapha é uma constipação de fezes pesadas e densas. Por quê? Porque o cara come muito, come o tempo todo. Ele não consome especiaria, não consome muita água, não toma coisas que fluidificam o corpo. Então o pita, quando constipa, é porque ele está muito quente. E o quente seca a água. O kapha, quando constipa, é porque ele não tem alimentação adequada. Ele começa a gerar bolo fecal, começa a gerar cocô enorme, começa a ter mais preguiça de ir ao banheiro, já é um corpo preguiçoso, aí passa aí de 3 em 3 dias e considera, não, eu vou ao banheiro. Hoje em dia isso está mudando, mas para a nossa medicina tradicional, para a alopatia, se você for ao banheiro de 3 em 3 dias, você é saudável. Isso não é um problema. Para o Ayurveda, se o que você comeu ontem não foi embora hoje, significa que você está adoecendo. Imagina só, tu pega o alimento que você preparou hoje, se tiver carne nesse alimento, então, pega o alimento, dá uma cuspida no alimento para ter enzima, dá uma misturada, cobre esse alimento com plástico filme e deixa ali. E no dia seguinte, dá uma olhada em como está esse alimento. Agora imagina o que acontece se você mantiver isso num ambiente de 38 graus, 37 graus, com mais umidade e com muito mais enzima digestiva do que a sua saliva. Aquilo apodrece em você se você não eliminar. Então as pessoas ficam com gases fétidos, com fezes fétidas, ou com fezes muito secas e que nem tem odor de tão vata que já está. Mas se a gente não tiver uma relação de excreção com o nosso corpo, eliminar as coisas que não te pertencem, você vai continuar acumulando uma série de coisas. Medos, inseguranças, padrões, hábitos. Porque se você não elimina os seus dejetos, por que você vai eliminar as suas ações inadequadas? Se você escolhe manter aquilo, percebam uma coisa, ó. Pensem sobre uma coisa que dá muito medo em vocês. Perder a mãe me dá muito medo. Então eu posso usar isso de exemplo para mim. Talvez para vocês seja perder um animal de estimação. Talvez para uma outra pessoa seja perder um emprego, seja perder a esposa. Então pensem no que dá muito medo para vocês. E me dizem onde vocês sentem o medo.
Se o medo não é sentido na parte baixa da barriga. Assim, no umbigo, pode ser até o umbigo para cima um pouco, mas geralmente é o umbigo para baixo. O medo, ele é retido no intestino. Então, o movimento dos dejetos, quando não acontece, os dejetos começam a reter o medo. Eles começam a reter essa energia agravante de dosha. Então, é muito importante que vocês tenham os dejetos em dia. Eliminar fezes, urina e suor com regularidade. Então, tem que beber água o suficiente para ter urina abundante, para ter fezes que saem todo dia e para ter um suor mais límpido e mais fluido. É claro que beber água não é a solução de todas as pessoas. Mas se você tem um corpo seco, a primeira coisa que você tem que fazer é beber água. Eu resumo muitas vezes o Ayurveda, eu costumo dizer que é como um jardineiro. O jardineiro não fez uma formação de faculdade para saber o que sabe. Ele olhou para as plantas, observou, geralmente ele aprendeu com um outro cara, parampará, de mestre para discípulo. Ele aprendeu que cada uma das plantas tem uma temperatura específica, uma quantidade de sol que tem que tomar, uma quantidade de água. Ele sabe que se a folha está amarelada, é falta ou excesso de sol. Ele sabe que se a folha está apodrecendo, é excesso de água. Ele sabe quais plantas precisam de alcalinidade, quais plantas precisam de acidez na terra, e ele reconhece isso visualmente. Então, muitas vezes eu digo que o Ayurveda é elementar, porque se você está frio, você tem que esquentar. Se você está seco, você tem que umidificar. Você está leve, você tem que se pesar. Então, eu pego lá a galera magra, branca, leve, ansiosa, e o cara fala assim, eu só como coisas cruas, frias e secas. Fala, não, cara, tá errado. Você não tem que fazer uma dieta que seja mental. Você tem que fazer uma dieta que seja adequada para você ter mais tempo de vida. Aí você pode fazer o que você quiser. Aí você salva os animais com o tempo de vida que você vai ter. Mas se você faz uma dieta que mata o seu corpo, isso não é inteligente. Isso não é capaz. Eu vejo que as pessoas se confundem muito. Tem um ditado da galera que come muita carne, os caras falam assim, né? Bacon é vida. Aí tem a galera vegana que fala assim, bacon foi uma vida. Meu amigo, tudo é uma vida. Um alface é uma vida, um peixe é uma vida, um camarão é uma vida, uma semente é uma árvore, é uma planta inteira. Tudo é vivo. Você não vai conseguir se alimentar se você não consumir outros seres. Isso é impossível. Se você consome um grão de arroz, você está impedindo que uma planta seja criada. Você come um grão de feijão, pega 1 quilo de feijão, germina e planta. Você vai ver que você não tem terreno para plantar 1 quilo de feijão. Então, a quantidade que representa um grão que você come é uma planta inteira. Você está tirando o direito daquela planta de nascer. Mas você não pensa isso na hora que você faz isso. Então, por que a gente tem um pensamento tão restrito quanto, por exemplo, ao consumo de leite, muitas vezes, quanto ao consumo de ghee? Vejo pessoas tão radicais na prática que o cara consome ghee vegano. Ghee vegano é uma das coisas mais intoxicantes que existe na nossa atualidade. É uma gordura que não é nem um pouco fácil de absorver, com cúrcuma, com um corante, né? O cara usa cúrcuma, mas ele podia usar um corante também. Na verdade, ele não está usando cúrcuma, ele está usando um corante natural, que é a cúrcuma. Ele não sabe que a cúrcuma é antioxidante, remove radical livre, limpa o sangue, que se a cúrcuma for misturada com babosa, ela é um alto tônico do corpo. Então, se a gente ficar fazendo uma dieta mental, vai chegar uma hora como agora, que eu saí de Porto Alegre correndo, não tomei meu banho de manhã, não consegui tomar café da manhã, não almocei, tô aqui para fazer a live e tô com inteligência, tô com cognição, tô sem ansiedade, tô sem vontade de terminar a live logo para eu ir almoçar, porque eu tenho reserva de energia no meu corpo. Eu sou magrinho, ó. O Edson é magro, o Edson é bem magrinho, mas eu tenho tônus corporal, eu tenho capacidade de sustentar o esforço, sustentar a memória, porque eu consumo ghee, porque de vez em quando eu consumo um pouco de carne, porque eu consumo um pouco de peixe de vez em quando, mas não é porque eu consumo animais, é porque eu reconheço que o meu corpo precisa de coisas densas. Então, o que é denso na minha cultura? Tâmara, semente de abóbora, semente de girassol, leite, ghee e carnes. Mas carne com certeza é a pior das opções. Mas se a gente vive uma cultura de, meu Deus, isso eu não posso, porque culturalmente isso aqui é um crime. Cara, só que vai na Bahia, vê o que é o café da manhã do baiano. É farofa com carne seca. Vê a quantidade de energia física que esse cara tem. Esse cara me dá um banho. Eu tô aqui falando de ghee pra vocês e o cara tá... Que ghee? O quê? Ghee é o nome do meu sobrinho, mano. O cara tá falando de ghee. Ghee é meu sobrinho. É o Guilherminho. O Guilherminho é muito mais forte que esse cara. Sabe muito mais, entende muito mais de planta, cresceu com os índios.
Então a gente vive esse barato de, vou comer adequadamente, a cultura vegana e tal. Uma doideira, pessoal, isso é fonte de adoecimento. Então as fontes de adoecimento, elas começam na sua mente. Se você tem uma mente rígida, você vai adoecer. Se você tem uma mente muito permissiva, você vai adoecer do mesmo jeito. Na vida, o importante, nossa avó dizia, é equilíbrio. Equilíbrio, galera, tá? Eu estou com muita fome e eu vou responder 2, 3 perguntas, tá? Vamos ver. Tem a da Lisandra lá embaixo. Eu estou subindo aqui, ó. Delactutes. No caso de pessoas acamadas por conta de AVC. Dela, AVC geralmente é um estreitamento dos vasos com uma má qualidade deles. Então, a pessoa tem que melhorar a alimentação. Tem no YouTube da Sankhya o suco matinal Ayurveda. Procura lá no YouTube Sankhya Ayurveda ou se procurar Edson Osório você encontra também, tá? Então bota lá Edson Osório, suco matinal Ayurveda, você vai ver um suco ideal para fluidificar o plasma, para melhorar a produção de sangue, para dilatar as veias e melhorar essa circulação sanguínea. Agora, se a pessoa já teve a pitose, que é a consequência do AVC, de ter a morte celular, então não dá para regredir o quadro, tá? Dá para melhorar a qualidade, dá para ajudar a pessoa a não ter problema de novo, mas é difícil que você resolva o caso dessa pessoa, tá bem? E sobre o açúcar, a Lisandra, né? O que você me diz? Liz, o negócio é o seguinte, açúcar branco, açúcar cristal, são produtos já assim, é uma farinha, basicamente, tá? É altamente acidificante, ele gera flema, mas é uma flema muito ruim. Então eu digo que vocês ou usem açúcar mascavo, ou açúcar de coco, que ele na visão é igual a um açúcar mascavo, ou usem tâmaras para adoçar as coisas. A gente tem que se aproximar do doce. Não pode viver sem doce. Doce, processo digestivo é feito de três coisas. Espaço vazio, vata, eu tô cheio de espaço vazio agora e vou terminar a live. Suco gástrico, Pita, tô cheio de suco gástrico aqui e vou terminar a live. Muco digestivo, Cafa, eu preciso comer bem para eu ter muco digestivo. Então o açúcar é uma das coisas que gera o muco. Uma das regras que a gente tem na dieta do Ayurveda é você usar o doce primeiro, para o doce gerar um muco, proteger o seu estômago das enzimas digestivas. Então, o processo digestivo ideal é você ter espaço vazio, que vai dar uma sensação de vazio no corpo, sensação de fome, que é aquela queimaçãozinha assim, e um muco digestivo, você sente uma fleuma saindo, uma saliva aparecendo. Tá bom, pessoal? Falamos hoje, então, de constipação, de 6 etapas do adoecimento e de processos gerais de adoecimento, beleza? A gente vai falar nos próximos 4 dias sobre diabetes, pressão alta, colesterol. Vamos falar de doenças degenerativas da mente como Alzheimer e Parkinson e demências senis. E vamos falar também de artrite e artrose. Podemos falar de hiperatividade também, tá? Vamos ver se eu não estou prometendo muita coisa. Mas meu objetivo é fazer tudo isso. Tá bom, pessoal? Agradeço a presença de todos vocês. Estou de volta em São Paulo. Temos aí 60 e poucas pessoas na live. Nos vemos amanhã. Muito obrigado. Namastê.